Anderson Silva. Anderson, além de ser um amigo que eu amo, respeito, me inspiro, é um dos maiores mestres que o Brasil tem a oportunidade de ouvir pregar. Você vai ouvir um homem que o Brasil até hoje não tinha visto pregando na nação. Você vai ter uma oportunidade. Anderson é um cara incrível. Obrigado por você não ser negligente às Escrituras. Por você amar Jesus mais do que tudo. Eu te amo. Obrigado. Leva aqui Pode se assentar. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Se tiver café também eu agradeço, viu? Copo com água tem recompensa. Copo com café, nem vou falar nada. Como foi dito, meu nome é Anderson, sou pastor da Igreja Vivo por Ti, em Brasília, e líder numa plataforma apostólica chamada Igreja em Movimento. E os demais projetos a gente vai falar um pouco no finalzinho. Sou casado com aquela que não veio, pai do Paulo, do João e do Tiago, que também não vieram. Mas todo mundo é de Deus e manda um grande abraço a vocês, amém? Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 43. Pois não existe árvore boa que dê fruto mau, nem árvore má que dê fruto bom. Toda árvore é conhecida pelo fruto, pois não se colhem figos de espinheiros, nem uvas dos espinhos. O homem bom tira o bem do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira o mal do seu mau tesouro, pois a boca fala do que o coração tem em grande quantidade. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos mando? Eu vos mostrarei a quem é semelhante. Aquele que vem a mim, ouve minhas palavras e as pratica. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu uma vala profunda e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, a torrente bateu com ímpeto contra aquela casa e não a pôde abalar, pois havia sido bem construída. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a areia, sem alicerces, contra a qual a torrente bateu com ímpeto e a casa logo caiu, e a sua destruição foi grande. Até aqui. Pai, nós pedimos clareza e entendimento da Tua palavra. Porque disso depende a transformação do que somos e do que temos que viver. E queremos glorificar o Teu nome. É a nossa oração. Amém. Eu quero falar um pouco sobre a sustentabilidade de um avivamento. E avivamento não é uma grande coisa, por incrível que pareça. Há uma ênfase, na minha opinião, às vezes exacerbada, porque quando você vai analisar todo o avivamento que existiu, o avivamento nada mais é do que retorno ao óbvio. E a gente está fazendo do avivamento, às vezes, um slogan ou um produto. O que é avivamento? Tornar o que está morto, vivo. Ou seja, você pode ser um crente que nunca precisa de avivamento, porque você não morreu. Pelo contrário, você foi tirado da morte. Então, avivamento é para aquilo que está morto. Avivamento é o resgate do óbvio. O crente voltou a ler Bíblia, óbvio. O crente voltou a orar, óbvio. O crente voltou a adorar, óbvio. O crente voltou a andar em amor, óbvio. É aquilo que é óbvio da nossa fé.
Porque, por exemplo, a Bíblia diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Se humilhar por quê? O orgulho tomou conta do óbvio. E o que é óbvio? A humildade. Se humilhar e orar. Ou seja, Jesus se tornou tão habitual que nós nos profissionalizamos nele. Sabemos o próximo passo e perdemos o encanto da mulher do fluxo de sangue. O texto diz que Jesus estava rodeado de uma grande multidão. E por que não conseguiram receber nada? Porque tornaram Jesus comum. Se profissionalizaram em Jesus. Sabiam o próximo passo de Deus. Então a gente tem que pensar avivamento, temos que buscá-lo, porque em muitas coisas nós perecemos, mas graças a Deus que a gente não tem que viver de busca por novos avivamentos. Pelo contrário, a gente tem que buscar fundamentos que o tornem sustentável. Olha só, eu trato isso na igreja que eu pastoreio. E vou falar aqui não como um confronto, mas como uma inspiração. Por exemplo, toda igreja, inclusive a minha, ela tem uma palavra de oferta. Nós ouvimos o pastor ministrando aqui. Isso é um problema, pastor Anderson, dos grandes. Por quê? O que é a palavra de oferta? Um pastor, um líder tentando convencer o povo de Deus daquilo que ele ainda não está convencido. Só estou dando tempo de entrar aí. Eu gostei da palavra que esse pastor deu. Vou dar meu dinheiro para Jesus. É isso que está acontecendo. É a mesma coisa o ministro de louvor tentar nos incentivar para a gente começar a adorar o Senhor. Então, na verdade, ninguém deveria falar nada. A gente só deveria vir, congregar. Quem é do altar e o que é orgânico acontecer. A primeira coisa que nós faríamos ao chegar na congregação é dar a Deus o que é dele, amar as pessoas, abraçar os irmãos e fiz tudo. Agora vou me voltar para o Senhor, deixa eu amá-lo, adorá-lo. Não, mas a igreja estabeleceu um cronograma litúrgico para convencer o rebanho daquilo que o rebanho não quer ser convencido, segunda-feira de manhã. Porque o povo de Deus até está fazendo bem na congregação, mas Deus não está respondendo. Por quê? Deus não quer que você seja convencido na igreja. Eu sempre digo, não sei se você já me ouviu falar, se você acompanha o nosso ministério, que a igreja não é o lugar do cristão encontrar a Deus. Quem se encontra com Deus na igreja é o incrédulo. A igreja é lugar do crente revelar seu encontro com Deus. O cristão não vem mais para a igreja apenas para consumir algo, receber algo. Ele recebe na mesma medida da sua prontidão em doar. É o sentido do posto de gasolina que eu sempre falo. A igreja é para o crente o que o posto de gasolina é para o carro. Então a igreja mais abastece o cristão para uma vida que faz sentido durante a semana. E nós estamos perdendo isso, por isso que a gente está buscando avivamento. Quem deveria estar vivo está morto. Porque você pode até estar fazendo na igreja depois de ser convencido, mas você não conseguiu convencer quem deveria estar convencido. Que quem é? Deus. Sabe qual é o dízimo que Deus responde? Não é o dízimo que te convenceram na igreja. É o dízimo que é dado antes do dízimo. E o dízimo que é dado antes do dízimo é segunda de manhã. Eu já estou convencido. Deus não é meu troco. Deus é a minha prioridade.
A oferta que Deus prospera é a oferta que começa antes da oferta. A adoração que Deus responde é a adoração que é expressa antes da adoração. Eu não vim aqui, você não vem para a igreja para ter uma performance de adoração. Você só veio real durante a sua semana. Você veio para a igreja para ofertar a Deus o que você já ofertou na quarta-feira. O que você veio fazer aqui é também dar a nós o que está acontecendo entre a sua segunda e o seu sábado. É por isso que tem gente cansando, buscando avivamento ou desistindo de Deus. Pastor, não funciona. Eu não sei se aqui, e eu estou sendo sarcástico, eu não sei se aqui em São Paulo tem, mas Brasília tem muito. Gente que eu gostei de uma das falas do João, gostei e nem me lembro. Indiscutível. A palavra é discutível. Mas tem gente que está discutindo a palavra, né? O assunto é dízimo. Aí um cara quer discutir o que é do antigo. Aí eu falo, ó só, esse indivíduo que questiona as coisas, com esse tipo de desculpa, para mim ele está tão longe, porque se era comida, esse indivíduo que discute nem sequer deu um alface para alguém, para matar a fome de alguém. E eu sempre questiono as pessoas, eu não quero saber o que você pensa, eu quero saber qual foi a última intervenção de Jesus na sua vida. O que a gente chama de testemunho? Me conte as histórias. Porque onde há avivamento sustentável, nada morreu. Se nada morreu, e Paulo usou bem a analogia, a igreja é um corpo, e corpo é organismo, e organismo chuta, cresce. Ou seja, onde há a presença de Jesus, há um fluxo constante, progressivo de transformação, santidade, fruto, expansão, prosperidade, sim, em todas as esferas da vida. Personalidade, caráter, sexualidade, dinheiro, casamento, família, todas as áreas são assaltadas positivamente por Jesus e transformadas para a glória dele. Então, eu encerro qualquer tipo de discussão perguntando sobre as histórias de Jesus. Porque onde Jesus é amado e honrado, ele se sente à vontade para produzir resultados. Por exemplo, na minha própria igreja tem gente que questiona esse tipo de coisa. Igual um falou bem assim, não, eu sou de uma confissão teológica tal e eu não creio mais no dízimo. Aí eu falei, eu creio tanto nesse negócio que não era nem para eu ser crente. E eu peguei a Bíblia e disse, da Bíblia, macho, eu creio até na capa. Se a Bíblia só fosse capa, pense num cara teimoso em crer. Porque transformou minha vida. Deus falou, eu não me importo mais o que as pessoas acham. Aí esse mesmo cara que questiona, chegou para mim um dia e falou bem assim, eu ainda continuo não crendo, mas todo domingo eu venho com a expectativa só para ouvir suas histórias. Aí eu falei bem assim, que lugar difícil o seu. Você decide ler, ver histórias ao invés de construí-las. Porque todo domingo eu chego com uma novidade. Por exemplo, nos últimos 15 meses eu dei 3 carros e colhi 3 carros. E não é o bem,
é onde Jesus está sendo amado e honrado, há progressão, há fatos. Eu fui chamado para ser testemunha. Ei, Anderson, Jesus cura? Sim, olha aqui. Jesus transforma? Sim, olha aqui. Jesus prospera? Sim, é um fato. Se ele disse por meio de Paulo em Gálatas 6, Deus não pode ser ridicularizado, zombado. O homem só pode colher o que planta. Meu irmão, a melhor maneira de interpretar a Bíblia é não interpretá-la. Ela está dizendo o que quis dizer. Aí as pessoas que estão longe dizem, mas não é bem assim. Aí eu falo, se Deus é direto e não disse o que queria dizer, por que ele não disse o que queria dizer? Você quer entender a Bíblia? Não entenda a Bíblia. Ela está dizendo o que está dizendo. Que enigma nisso? Deus não pode ser zombado, ridicularizado. O homem colhe o que planta. Não, é porque no grego, no hebraico, macho, quanto mais você for por esse caminho, você vai ser julgado em português, inglês, espanhol, aramaico, hebraico e grego. Só obedeça. Mas é isso. Um vai ler a história enquanto o outro está fazendo a história. Porque onde há avivamento, não há crise conjugal. Onde há avivamento, há alinhamento de tudo. Porque foi como João Paulo falou. O nosso conceito de avivamento está tão distorcido que a primeira coisa que a gente pensa quando fala avivamento, eu não sei qual é o quadro que vem na sua mente, mas na minha é alguém caindo no poder. Inevitavelmente. Mas para mim, o ápice de alguém que está avivado é um bom café da manhã em família no domingo. Se fala muito no avivamento do país de Gales, 1904 a 1906. Mas ninguém fala os bastidores desse avivamento, que não é de sinais, curas e maravilhas. Sabe o que é? A principal chave desse avivamento, um impacto social que fez com que pessoas que deviam há mais de 10 anos começassem a pagar suas dívidas. Chegaram para os empresários e perguntaram, vocês estão gostando do avivamento? Ele diz, por quê? Dívidas não pagas há mais de 10 anos estão sendo quitadas. Porque onde Jesus está, há expansão de consciência. Ei, a sua dívida está impedindo alguém de crer em mim. A sua dívida evita que alguém leve o evangelho a sério, se arrependa, vá lá e pague o que deva. Avivamento é o pai para o cinema com o filho. Avivamento é amar a esposa. Mas inevitavelmente a gente quer o fogo. Mas como diz um amigo meu, pastor Hernani Santos, o mesmo fogo que queima diante do altar é o mesmo fogo que matou Ananias e Safira. Então, o mesmo fogo que é santo é o mesmo fogo que vai julgar homens e demônios no inferno. Então, muito cuidado de buscar esse avivamento que não transforma. Avivamento transforma. Avivamento é solo sagrado, é assunto perigoso. Oh Deus, o teu fogo. Rapaz, é melhor não mexer com esses negócios, não. Porque o fogo que faz cair no poder, também é o fogo que levanta no poder. E quem está ensinando a gente a essa responsabilidade? Pastor, você crê no cair no poder?
Amado, se é poder de Deus, quem pode ficar de pé? Mas a grande pergunta é, como você está levantando? Porque o mesmo poder que derrubou é o poder que vai levantar para dizer, estou pecando contra minha esposa, não sou um bom marido. É o mesmo fogo. Eu gosto muito desse texto que o pastor citou na hora da oferta, segundo o coração. Aí quem não entendeu o que eu estou pregando para você hoje, que se você não entendeu, você vai entender, acha que coração é autonomia, vontade. Olha, eu vou dar a Deus o que eu quiser, é segundo o coração. Por isso que tem muita gente fugindo, por exemplo, do dízimo como um mandamento. Dê o nome que você quiser, macho velho. Chame de porta, oferta, dízimo, uma coisa é fato. Muda-se as dispensações. Pode até se mudar os nomes, mas o Espírito de Deus, de Cristo, do povo, da queda e da redenção é o mesmo. Há um sentido, por exemplo, você pode não crer na primícia no Novo Testamento, dizendo é algo do Antigo. Eu concordo, mas ela ganha uma outra roupagem, uma outra expansão. No Novo Testamento diz, o presbítero que preside bem a igreja, que ele seja honrado com duplo honorário. O que é isso no Novo Testamento? Primícia. Ou seja, o nome mudou, mas o espírito da coisa é o mesmo. Então, quando Paulo diz, segundo propôs no coração, coisinha linda, não é o coração de Adão, porque o coração de Adão tem calculadora, e quem tem calculadora não é amado por Deus. Que coração é esse? O coração que Cristo refez, o coração cristocêntrico que diz, nada é meu, o poder não está naquilo que eu dou, o poder está naquilo que eu retenho. Eu sempre ensino esse princípio. Pessoas até dizimam, mas não prosperam. Sabe por quê? Porque você entende involuntariamente que dízimo é livramento. Dei. Opa, vou viver minha vida. Não. Os 10% só tem poder para produzir milagre se os 90% continuarem vulneráveis. O poder não está no que você deu, por incrível que pareça. O poder está naquilo que fica. Se o que ficou não tem dono, os 10 que você deu não significa nada no mundo espiritual. Mamon continua governando. Onde os 10% têm poder? Senhor, obrigado. É Davi. Davi manjava do negócio. Davi e Abraão viveram a graça no Antigo Testamento. Davi, quando foi impedido de construir a casa para o Senhor permitiu fazer a oferta. Quando ele fez, ele diz, quem sou eu? Quem é meu povo? Para voluntariamente darmos a ti aquilo que já é teu. Se o crente quer prosperar financeiramente, eu vou ajudar você. Dê os 10% com medo e sendo grato. Senhor, obrigado. Aleluia. Mas aqui dentro tremendo, dizendo, fica só nos 10. Aí ele vai dizer, te perdoo esse mês, viu? Porque você entendeu, a calculadora quebrou. É orgânico. Tudo que eu sou é dele, tudo que ele é meu. Somos um. Eu gosto de usar a palavra tu dizimista. Esse é o crente da nova aliança. Porque eu creio que o crente da nova aliança parou onde a velha aliança parou. Onde a velha aliança parou? Nos 10. Então, um crente abaixo dos 10 é um crente em rebelião. É um crente dizendo que Moisés é superior a Jesus. Então, eu começo onde Moisés parou.
Então, meu nível de obediência e de santidade não é inferior ao que Moisés estabeleceu. Eu começo em Moisés. Então, eu começo nos 10 para não ter limite. Por isso Deus me ama, porque eu entendi, a mente expandiu, nos fundimos, nos tornamos um. Eu sou um tu dizimista. Eu sou dele. Quando eu disse que ofertei esses carros, pense numa censura. Crente desobediente é um censurador, né? Até minha mãe esses dias, dei um carro há um mês mais ou menos. Aí eu disse, ei, eu não posso dar o que não é meu não. Eu não tenho nada não. O carro já tem dono. Eu não faço o que eu quero, eu faço o que o dono quer. Tem muitos jovens aqui, você entendeu o que eu quero dizer? Assistiu o Batman já? Levanta a mão. Quem é o Batman? O herói, certo? Tem uma identidade secreta, não tem? Você não é o Batman. Não é você que salva a cidade. Não é você que vai transformar o mundo. Sabe quem você é? O Alfred. Conhece a identidade secreta, acessa a conta bancária, anda no carro do Batman, mas não é o Batman. A peça-chave do avivamento não é o amor de Deus, é o senhorio de Deus. Para eu começar a construir, para encerrar. As pessoas estão frágeis, vulneráveis. A depressão é a patologia do século. Sabe por quê? Porque até mesmo quando as pessoas vêm para a igreja, elas são ensinadas a recorrer ao amor de Deus, quando deveriam ser ensinadas a recorrer ao senhorio de Deus. Porque no amor, tudo é sugestivo. Eu reajo como eu quiser, eu obedeço se eu quiser, é do meu jeito, o homem foi entronizado. O evangelho é humano, mas o evangelho não é humanista. O evangelho não começa com o homem, o evangelho começa com Deus. Por isso que Jesus Cristo disse, em outra passagem, ele diz, você só é meu amigo se fizer o que eu vos... Não é sugiro, não? Ou seja, se não é o que eu sugiro, o que é dito por Jesus não é uma opinião, é um veredito. É por isso que a gente não está prosperando e está adoecendo junto com o mundo. Porque Deus me ama, mas não intervém. Porque Deus só intervém onde o Filho é amado, a palavra obedecida. Acabou. Eu fui falar esses dias nas minhas redes sociais que o amor de Deus não é incondicional. Acabou os crentes. Como assim, pastor, o amor de Deus não é incondicional? Não é que o amor de Deus não é incondicional, mas se você for no dicionário, incondicional é independente da condição, irrestritamente. Ou seja, o juízo de Deus quebra a lógica do incondicional. Porque se é incondicional, a gente crê que está tudo bem entre a humanidade caída e esse Deus que está irado contra o pecado. Mas se há juízo, há um fim para esse amor, não que há um fim para esse amor, não é que Deus julga com prazer. Mas as pessoas quando falam amor incondicional, as pessoas estão também associando amor incondicional com salvação incondicional, transformação incondicional, fruto incondicional, resultado incondicional. E é aí que as pessoas caem. Porque Deus não vai intervir, Deus só intervém onde Ele é amado e obedecido. Então o amor de Deus não é incondicional na fantasia que o mundo criou.
que alguns crentes estão criando. Oh, Deus me ama, Deus me ama. Aí no pecado, na rebelião, na desobediência, Bíblia, ixi, princípios. Hoje a gente tem que ter dedos para falar sobre coisas absolutas. Não pode mais usar a palavra rebelião na igreja, que machuca o povo. Rebeldia, autoridade, submissão, dízimo. Ixi, santidade, pureza, que mundo é esse? Ou é só em Brasília? Eu acho que é só em Brasília. Eu acho, pastor, que é só em Brasília. Pode falar isso não, o povo não volta. A porta da igreja é Jesus, macho. O que sai da igreja nunca foi igreja. Acabou, João disse. Porque olha só, aqui eu não estou falando da falsa igreja que machuca pessoas, amém? Eu estou falando de verdadeiras igrejas, pastores sérios, que mesmo assim estão sofrendo na mão de um rebanho que não é de Jesus. E essas pessoas criaram uma fé desigrejada. Olha quem é o desigrejado. Aquele que está dizendo que Jesus pode ter um amante. Ele é tão bom, ele é tão santo, ele entendeu tanto o evangelho, que quem está dentro está perdido, alienado, e o Senhor Jesus tem um amante, que são eles. Olha o que o desigrejado está dizendo. Jesus, eu sou mais santo que você. Eu sou mais amoroso que você. Jesus está dizendo que crê na igreja com todos os problemas que ela tem. E o desigrejado diz que ama Jesus sem amar quem Jesus ama. Que Jesus está estabelecendo um caso à parte. Ele vai ter 2 esposas. Porque como que essa conta vai resolver no final? O Senhor está vivendo junto com a igreja, administrando os problemas e santificando ela, e vem um movimento paralelo. Como que isso vai se resolver no final? Quem que é a esposa dele? Quem ficou ou quem partiu? Vai chegar 2 mulheres no final, rivalizando o amor do cordeiro. Eu sou tua mulher, não, sou eu, sou eu, sou eu. Eu, como pastor, nem sofro mais. Não é que eu deixei de amar, é que quem entrou pela porta não se perde. Pode até sim mudar de igreja, não é contra isso que eu estou falando. Mas não cria um universo à parte, questionando a palavra, questionando absolutos, marcos bem definidos da nossa fé. E mais do que hoje, onde o amor é um ídolo, o amor se tornou um Deus. O apologeta C.S. Lewis, no século passado, escritor das Crônicas de Nárnia, no século passado, na metade do século passado, ele já profetizou o futuro. E ele disse: Deus é amor, mas o amor não é Deus. O que a gente está vivendo hoje? As pessoas até citam Jesus e Deus, mas elas elevaram as suas expectativas a esse termo amor. Olha, Jesus ama, Deus ama, e elevaram isso acima de todos os atributos de Deus, como se Deus só tivesse um atributo. Ou se Deus, ao exercer um atributo, nega seus outros atributos. Olha, eu estou irado, mas não pensa a ira de Deus com a tua zanga, não. A ira de Deus é santo. Deus não exerce ira sem amor. Deus não exerce juízo sem compaixão. Deus não exerce compaixão sem juízo. Um atributo não anula o outro. E as pessoas humanizaram a igreja, o evangelho, estão vivendo sem evidências de salvação, sem marcas, sem frutos, sem testemunhos, relativizando absolutamente tudo. Por quê? Se relacionam com Deus amor e não com Deus Senhor.
Por isso que o Senhor pergunta: por que você me chama de Senhor e não faz o que eu mando? Eu sempre falo que eu tenho tanto temor desse Deus e desse encontro que ele não precisa mais de 5 segundos. Esse problema eu não dou para ele. Por quê? Nada que ele venha dizer a mim é uma sugestão, não. Ei, Anderson, se você perguntar para mim o que eu mais amo na Bíblia, era a rapidez que os servos do Senhor respondiam a ele no Antigo Testamento. Eis-me aqui. Eu leio e eu choro. Ei, fulano, eis-me aqui. Por quê? Esses homens que amadurecem e fazem história não se relacionam com Deus amor, se relacionam com Deus Senhor, e aquilo que é dito não é uma sugestão, é um veredito. Que tolice é essa que eu vou dar a um Deus que é dono de tudo? Então, se ele manda eu dar um carro, que tolice é essa que eu tenho um carro? Eu não tenho um carro. Ele está fingindo que eu tenho um carro e eu tenho que fingir que esse carro é meu. Você entende isso? Ele está fingindo que foi eu que passei, que me formei, que trabalhei, que construí as minhas riquezas. Ele está fingindo que é meu e eu, como um bom crente, também finjo que é meu. Com medo danado que ele peça de volta. É por isso que muitos prosperam e poucos assistem, porque esse é o princípio da prosperidade. Tudo o que eu tenho já tem dono. Eu sempre ensino, isso resolve casamento, porque você olha, como eu olho para minha esposa, no momento que ela não merece, eu quero jogar sobre ela toda a minha natureza e herança adâmica. Mas eu lembro que eu sou servo daquele que é dono de tudo e de todos, inclusive dela. E com que coragem eu conseguirei olhar para ele e dizer: eu te amo? E ele perguntar: se você me ama, por que você não liberou esse mesmo amor para a pessoa que dormia do seu lado, sabendo que eu morri na cruz pelo ser humano? Você disse que me amava e não amou o que eu amava e como eu amava. E a pessoa mais perto de você, que é a sua esposa, não foi impactada pelo amor que você tem por mim. Agora me explica isso, que nem um anjo aqui, nem eu conseguimos entender essa sua lógica. Explica pra gente aí. Para aliviar que você ficou tenso agora, vou dar uma de Cláudio Duarte. Não tem falha, não tem desculpa, não tem fuga. Por quê? Ame a esposa como Cristo amou a igreja. Senhor, eu não consigo. Ame o próximo. E o próximo mais próximo é ela. Não, também não consigo. Mandou amar os inimigos, macho. Não é possível que você é um crente que não vai conseguir fazer isso. Amar a esposa, amar o próximo e amar o inimigo. Se você não conseguir um dos três, você está ruim, irmão. Você precisa ir para a UTI espiritual. Eu não sei você, mas eu não contarei histórias. Eu serei a história que o seu neto vai ler, para a glória de Jesus. Não é sobre o ego humano, é sobre a fama de Jesus. Então eu olho para minha esposa voltando, mesmo que ela não mereça, eu reinvento o meu comportamento, porque eu digo para mim mesmo: ela já tem dono e o dono dela merece. Que eu não dê a ela o que ela merece, mas o que ele merece. Eu estava falando para o Tadeu que eu recebi um carro há uns 2 meses. Fui pregar em Vitória, no Espírito Santo. Aí quem foi me pegar no aeroporto falou: pastor,
Antes de vir pegar aqui, senti do Espírito Santo, passei na concessionária e comprei um carro zero. Aí do jeito que eu estava frio, eu continuei frio. Eu disse, eu estou com fome, a gente vai para qual restaurante? Aí o irmão ficou um pouco assim, tipo, rapaz, achei que o cara ia orar em línguas, chorar, né? Por quê, pastor? Está feliz? Não, eu falei, rapaz, eu fico feliz é quando eu dou. Quando eu recebo, eu fico com medo, porque ele está dizendo que eu não sou mais menino. Porque o céu, onde o céu promove milagres, Jesus amplia as responsabilidades. E o que há dentro de mim? Se as suas riquezas não são missionárias, você só está acumulando juízo, porque o dinheiro já tem dono. Meu é o ouro, minha é a prata. Se suas riquezas não faz sentido para Jesus e para alguém, você só está acumulando juízo. Então, se Jesus está dizendo, ei, colha esse carro, eu não vou rodar no nébias, eu vou dizer, ai de mim. Ele está dizendo que eu não sou menino. Ele está dizendo que eu amadureci para assumir responsabilidade e gerenciar aquilo que não é meu. Mas qual é a minha alegria? Eu fiquei 1 ano sem carro quando eu dei o primeiro. Esqueci, porque a obediência sofre de amnésia. Repete comigo, a obediência sofre de amnésia. Porque crente não tem calculadora, nem caderneta de anotação de seus atos de amor. Então eu esqueci. Eu esqueci tanto que alguém disse, vamos ali. E eu disse, estou sem carro. Aí disse, eu te dou uma carona. E era o meu antigo carro. É, né? Se você não tiver resolvido, você entra em crise. Fala aí. Mas pense numa alegria danada. Porque quando o Espírito Santo mandou eu dar, eu estava num culto como esse. Aí, rapaz, o culto estava bom. E eu já tinha dado há 2 anos atrás. Quando eu comprei o primeiro carro, eu fiquei com medo de trair o que eu sempre disse para Jesus, que tudo era dele. Mas tudo dele não tendo nada, teu, tudo é teu, tudo é teu. O que você tem, meu filho? Nada. Alguém pregou ontem. Ah, não, foi o Brunet, quarta-feira. Ele foi pregar em Brasília, a gente foi jantar junto. Abro mão dos meus sonhos, abro mão das riquezas por ti. O que você tem, meu filho? Nada, Jesus deu. Aí, se não bastasse, no outro ano, o pouco que deu é restitui, eu quero de volta o que é meu. É só brincadeira, tá? Não é uma crítica contra essas canções, não. É porque tem horas que a gente não segura o humor, né? E eu há 2 anos eu disse, Keila, eu estou pronto, eu consigo. Eu achei que eu não conseguia, porque eu só tinha um pão e disse que tudo era dele, agora eu tenho um carro. E ela falou, mandou dar, eu falei, não, mas graças a Deus, em meu espírito já está morto. Eu tenho um carro, mas um carro não tem a mim, eu já dei. Agora é só uma questão de tempo, quando ele mandar dar, já está dado. Aí demorou 2 anos, ele disse, ei, vamos para a garagem de outro hoje? Eu, aleluia, vamos. Mas na cabeça quanto mais baixinha é a mulher, mais brava ela é. Aí eu lembrei, e ela? Aí ele disse, dela eu cuido. Aí ela veio do meu lado, eu chorando, aleluiado, eu disse, ele mandou dar o carro. Aí eu sempre digo, comigo foi 5 segundos, com ela 3 segundos. Aleluia. E ficou impactada mais que eu 1 mês. Você falava disso, ela chorava. A alegria. Por quê? Qual é a nossa alegria lá em casa? É a audição espiritual. Quando Jesus fala, Jesus está dizendo que o indivíduo não é surdo. E o mundo tem mais de 7 bilhões de habitantes.
Então, ouvir Jesus é um dom num mundo surdo. É essa a minha alegria. A alegria não é dar, porque dar é uma perda, dar é um luto, dar é uma dor. Sim ou não? Então, Deus ama quem dá com alegria. A alegria não é o dar, a alegria é o ouvir. Segundo o coração, por quê? Porque aí é o lugar da fala, o lugar da transmissão da informação dos céus. Ei, Anderson, aí o céu se comunicou com a terra. Aí o Anderson ouviu. E a alegria não é o dar, porque o dar nunca vai ser dado com alegria. Porque dar é perder, desistir, abrir mão. E isso sempre dói, em mim e em você, momentaneamente, sim ou não? Por mais que você seja um crente maduro. Você quer pagar suas contas, está faltando, ele manda você dar. Ué, ninguém vai fazer isso aleluiado e orando em línguas, não. Mas o fundamento da alegria é: eu não sou surdo para meu Deus, estou ouvindo, eu estou ouvindo. Se eu estou ouvindo, eu estou perto, temos uma amizade, temos uma intimidade. Por quê? O que é dito não é sugestivo, é veredito. Por isso que ele diz: ei, a plataforma da nossa relação não é o meu amor, é o meu senhorio, é a minha autoridade. A igreja continua crescendo, mas você avalia o nível da profundidade porque está se evangelizando pelo amor. E uma hora a conta vai chegar, se não pagou na entrada, vai ter que pagar na saída. Não é que a gente não vai pregar em nome de amor, mas a gente está falando de um Deus que tem total autoridade sobre o seu povo, sobre o mundo, que é soberano, que quer uma resposta. Deus não salva pelo mérito, mas Deus quer uma resposta. Deus justificou, e a santificação é uma resposta a essa justificação. Então, santidade não é para a gente ser salvo. Santidade é resposta de salvação. A salvação só está operando onde há santidade. Fomos salvos como um dom de Deus. Paulo disse. Mas não pode haver salvação onde não há frutos correspondentes a essa salvação. Espírito quebrantado, família se alinhando, caráter transformando, sexualidade produzindo frutos, finanças produzindo frutos para si e para o outro. Eu postei essa semana e algumas pessoas têm ainda fortaleza na mente. Acha que o assunto do evangelho é salvar a alma, sendo que Adão caiu completamente. Caiu como família, como sociedade, economicamente, caiu tudo. O povo acha que hoje a gente viveria num paraíso agrário, uma coisa hippie, socialista. Não haveria moeda, a gente trocaria os produtos na feira, trocaria uma melancia por um pacote de laranja. Não, o mundo seria o que é hoje, com a mais elevada ética de vida. Tecnologia... Se o homem não está usando sua potencialidade e produz o que produz, imagina um homem sem o pecado produzindo o que pode produzir. Então as pessoas não querem entender que o evangelho quer salvar tudo, porque tudo caiu. Eu não estou dizendo que o Senhor vai levar você para Ilhas Caimã, que vai levar você para as Bahamas, para a Califórnia. Mas, amado, o texto diz que você come, veste e mora. Ou seja, prosperidade não é um investimento divino ao teu ego. É um investimento divino às suas ausências, às suas necessidades. O evangelho salva você por completo. Desde que o que Jesus tem a dizer não seja uma sugestão. Jesus quer transformar, redimir sua alma para a vida eterna? Sim. Mas Ele quer salvar todas as áreas da sua vida a partir de agora. É aqui que crente se limita. É aqui que crente se limita e perde a participação na sua herança. Você pode ser salvo por Jesus para a vida eterna e viver a vida de um atribulado. É você que vai decidir. Vai chegar lá
todo mutilado e poderia ter uma vida. Paulo falou isso. Reinamos em vida. Porque ninguém duvida que Paulo falou a verdade quando diz que fomos destituídos. Mas ninguém inclui a instituição. Destituir é impedir alguém de usufruir aquilo que lhe pertence. Ou seja, a glória de Deus era sua. Você foi destituído. Mas para você conceber essa ideia, você tem que conceber a ideia que você, antes de perder, tinha. Você foi instituído. Você tinha a glória de Deus. A glória de Deus era sua. Fazia parte do seu ser. Então a gente está perdendo muita coisa porque acha que Jesus foi para a cruz para salvar a alma. Aí o casamento, ó, dinheiro, ou fala disso não, que não é assunto de Jesus. E nem os apóstolos falaram disso. E a minha mente é fértil. Vou usar a frase dele. Por que a minha mente é fértil? Porque os apóstolos falaram pouco. Porque a expectativa escatológica deles era muito aguçada. Para Paulo, Jesus estava voltando semana que vem. Aí falaram um pouco de homossexualidade no Novo Testamento. Falaram um pouco de política, economia, família, falaram um pouco. Falaram muito de Cristo, sua vinda, sua glorificação, seu triunfo, seu poder. E aprove Deus. Aqui eu não estou questionando o conteúdo bíblico. Mas se eles soubessem que Jesus, depois de 2000 anos, ainda não teria voltado, meu irmão, todos os assuntos que hoje você tem dúvida, que não são amplos num desenvolvimento bíblico, você teria. Mas eu encerro e fecho o caixão dos críticos perguntando o seguinte: Jesus morreu, sim ou não? Foi enterrado, sim ou não? Quem tirou o corpo? Foi um apóstolo franciscano que não tinha R$1 no bolso? Foi? Quem foi? José de Arimateia, e escrito no Evangelho, o discípulo rico de Jesus. Alguém tem dinheiro para pagar o corpo? Não, temos não. Estão quebrado todo mundo. Porque estava todo mundo esperando Jesus e não cuidou também de assuntos que deveriam ser cuidados. Foi o mesmo problema em Jerusalém. Jesus está voltando, deixaram de trabalhar. Paulo regulou o comportamento dizendo, se não trabalha, não come. Então aqui, aquilo não era uma virtude, se tornou uma problemática. Jesus está voltando, eu me ocuparei menos com a vida. Jesus é Senhor da vida toda e Ele quer causar impacto em todas as esferas da nossa vida. Desde que isso é verdade, porque você me chama de Senhor se não faz o que eu vos mando. E ele vai falar sobre a construção e o alicerce. E o que é isso? O Evangelho precisa se aprofundar em Deus até Deus encontrar aquilo que você ainda não é. Por que uma casa não pode ser construída na areia? Porque a areia é aquilo que você é e não se esforça em não ser. É a sua zona de conforto. É a sua conveniência. Tá bom aqui, Jesus? O nível é superficial. E ele diz, não, para ser de verdade, a gente tem que cavar, encontrar aquilo que você ainda não é. Encontrar aquilo que você ainda não pode. Encontrar aquilo que você ainda não tem. De lá, nós começaremos a construir algo. Porque sabe de uma coisa, crente? Você só acha que vai prestar conta do que você tem e do que você fez. Eu tenho uma boa notícia para dar a você. Você também vai prestar contas daquilo que poderia ser e não foi. Daquilo que poderia ter e não teve. Daquilo que poderia fazer e não fez. Há uma potencialidade adormecida em você. Paulo diz que a nossa vida está oculta em Cristo Jesus. Você é alguém extremamente extraordinário em Jesus, mas isso está oculto. Ele tem a revelação. Você não é dessa época onde nós revelávamos foto com cuidado para não queimar o filme. Quem é dessa época?
Poucos, né? Os nossos filhos nem sabem desse trem, né? É igual o Walkman de fita, né? Nem sabe, os Guardiões da Galáxia lá. Eu falei pro meu filho, eu tinha um desse. Nossa, pai, sério, sério. O Senhor Jesus tem a sua foto revelada. Sabe por que ele insiste? Quebra as mentiras, salta muralhas, nos perseguindo, porque ele é o único que tem o testemunho daquilo que nós podemos ser sem a existência do pecado. Ele está dizendo, eu sei quem você é. Não, mas olha só o que eu fiz, eu sei quem você é. Eu tenho a foto original. Eu quero curar a sua amnésia. Eu quero falar para você quem você é em mim. Eu sou a única pessoa no universo que viu você sem a existência do pecado. Porque fui eu que disse, façamos a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E o menino nasceu. Quando o menino nasceu, Deus foi o único que viu o menino ainda não mutilado pelo pecado. Então você não vai prestar conta só do que você tem, mas do que você poderia ter se descobrisse quem você é em Jesus. Porque é isso, todo lixo que nós carregamos impede nossa potencialidade no Senhor. Continuamos, mesmo na igreja, não sendo, não tendo, não podendo, vivendo em algum lugar do passado ainda abraçado com Adão e os nossos pais naturais. E os nossos traumas, e as nossas ausências, e as nossas dores, e as nossas mazelas. E a gente mora nessa casinha guardada, secreta, a lembrança das nossas feridas, que ninguém pode tocar. É por isso que a gente migra muito de igreja. Sabe por quê? Porque a gente não está atrás da igreja, a gente está atrás de suprir essas falsas expectativas produzidas por Adão. A gente está buscando salvação naqueles que não podem nos dar. Igreja não salva. Sossega o facho, moço. Igreja não salva. Portanto, para de procurar igreja, fica na sua igreja. Porque crente de Jesus nem escolhe onde congregar, quem dá esse veredito também é ele. Eu falo para os irmãos, olha só, deixa eu falar um negócio sério para você. Pastor novo no Brasil não gosta de mim não, quem gosta de mim é só os pastores mais clássicos. Porque eu frustro os planos, falo, o cara tem a cara tatuada, é o Che Guevara gospel. Aí eu abro a Bíblia. Aí eles começam a espirrar. Rapaz, você não tem um perfume francês, não? Não, eu tenho cheiro de mofo. E para mim esse é o aroma. É abrir a Bíblia e deixar ela falar por si mesma. Eu não tenho nada novo para falar. Não é porque eu sou tatuado que eu tenho algo novo a falar. Eu vou abrir a Bíblia e ela vai falar por si mesma. E eu falo para essas pessoas, eu só sou pastor da Igreja Viva por Ti porque Ele quis. Porque se a vontade dEle fosse a universal do reino de Deus, você também ouviria falar de mim. Porque eu seria o melhor obreiro do Edir Macedo, não tenha dúvida. Porque não é sobre mim, não é sobre o que eu faço, é sobre Ele. Se fosse na Assembleia de Deus Madureira, meu irmão, eu ia ser o canelão de fogo. O maior pregador do Gideon. Porque não é sobre nós, amado, é sobre Ele. Eu vou prestar conta daquilo que também ainda não sou. Então, quando eu chamo de Senhor, Ele pavimenta o caminho no qual eu descubro quem eu sou nele, o que eu tenho nele, o que eu posso nele e qual é a vontade dele. Aí não há limite. Mas enquanto eu crio meus caminhos, congrego do jeito que eu quero, onde eu quero. Porque olha só, o diabo diz na Bíblia que não é leão, mas ruge como, sim ou não? Aí Jesus deu uma ordem. Aí o crente imaturo está discutindo com Jesus para fazer um percentual abaixo do que Jesus mandou. Aí o diabo olha para você e diz,
esse aqui, se a gente pagar mais, a gente leva. Desiste não. Fica perto, rugindo como leão, porque quando a gente rugir como leão, ele vai confundir a voz do Eterno com a nossa voz. Ele vai chamar demônios de anjo. Porque o Evangelho já tem um leão, sim ou não? E quando a Bíblia diz que ele ruge como leão, ele está imitando a voz do Eterno. Para convencer crente imaturo, inconstante, que anda por experiência e não pela poeira das Escrituras. Que quer um cheirinho novo e não esse cheirinho clássico. Aí o diabo diz, fique perto, ele está brigando com o Eterno. O Eterno mandou ele fazer 10 e ele está perguntando se pode fazer 5. Ou seja, está na nossa mão, está morto, está fácil. E de quem o diabo desiste? Daquele que é maltratado, que maltrata ele. Jesus manda fazer 1. Aí quem entendeu o que eu preguei, faz 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 1000. Aí o Satanás olha e diz, esse nível de briga eu não aguento. Aí ele levanta. Perguntaram para um pastor amigo meu, por que na sua igreja não há libertação de demônio? Ele diz, porque só há demônio onde há rebelião. Que loucura que é essa, que a gente tem que ficar tirando demônio de crente? Tem crente demoniado. Mas só há demônio onde há rebelião, onde há desobediência. Porque está escrito, foi Jesus que disse, um homem liberto é como uma casa limpa. Se a casa não for adornada e habitada, o espírito que saiu voltará com 7 companheiros e a situação daquela pessoa se tornará pior do que a primeira. Aí esse pastor respondeu, é porque eu estou ensinando o meu povo. E quando o ensino é acolhido, a rebelião é quebrada e os demônios se ausentam. Porque é isso, está escrito lá, que pela libertação nós seríamos libertos? Não, conhecereis a verdade, acabou. Então, a ocupação apostólica da palavra, do Filho, do Espírito, na vida do crente, afugentou todos os males, maldição, e por aí vai. Então, tudo isso é válido, esses ministérios são válidos, mas é válido para o crente primário e para o incrédulo. Não é para nós depois de 10 anos, querido. É a mesma coisa, um teste de fidelidade. Eu estou casado há 11. Eu não preciso agora, depois de 11, ter que passar por uma sabatina para ver se eu amo minha esposa e sou fiel a ela, uai. Que é isso? Vamos verificar a vida do crente para ver se ele tem aí demônio. 10 anos depois. Não, é para averiguar fruto. Me conta as histórias de Jesus, o que Jesus fez nesses 10 anos, como Jesus impactou, como Jesus transformou. Onde Jesus é Senhor, há um destino. Onde Jesus é amor, nem sempre há um destino. Porque a gente acha que o Senhor vai burlar seus princípios por causa desse romantismo que a gente está cantando. Você me ama, você me ama. Mas se a gente conseguisse ouvir mas eu não vou quebrar meus princípios por causa do seu romantismo, não. Eu fui dizer esses dias e eu chateei alguns irmãos da adoração, para eu encerrar agora, dizendo, olha, eu não quero ser romântico para Jesus, querido, eu quero ser obediente para Jesus. Aí eu falo, nós, essa nova geração de ministros de louvores, eles têm que parar e refletir. Está muito sério isso. Está um romantismo que a Bíblia não permite. Está todo mundo emocionado por Jesus, sem viver os princípios de Jesus. Aí eu falei, eu não quero sentar no colo. Eu falei, um homem não quer sentar no colo de outro homem. Foi essa frase que feriu os irmãos. Eu disse, está tão romântico que isso está ferindo até a masculinidade dos homens da igreja. Um homem não quer sentar no colo de outro, por mais que esse homem seja Jesus. E Jesus não quer que você sente no colo o gugu dadá. Jesus quer ser obedecido.
Quando a Bíblia diz que Deus é pai, não está dizendo que nós somos uma criança e toda aquela quebra romântica do nosso passado, do nosso trauma, do pai que não tivemos, Deus vai levar a gente para o parque de diversão. Imagina, eu sempre uso o Billy Graham como exemplo. Billy Graham morreu quantos anos? 99 anos, amém? Aí ele foi para a glória do Pai, sim ou não? Aí Jesus está lá escondido. Cadê menino de papai? Menino de papai está escondido onde? 1, 2, 3, estamos aqui. Ah, não, amado. Não. Billy Graham foi recebido, ó. Levanta aí, irmão. Glórias, meu filho. Oh, meu filho. Seja bem-vindo. Não é, senta aqui no colo do papai, deixa eu lamber suas feridas, seus traumas. Quando a Bíblia fala de paternidade de Deus, a Bíblia está falando de destino e não do passado. Tem nada a ver com o nosso pai carnal e o playground que a gente não teve não, irmão. Tem a ver com proteção, provisão e destino que um pai natural não nos deu. Então é mais sobre o amanhã do que sobre o ontem. Então precisa de mais firmeza. Falei, eu não quero sentar no colo de Jesus, não. Eu quero ouvir o que Ele tem a dizer sobre mim, sobre ti, sobre a igreja, sobre os nossos dias e sobre o mundo. Que esse romantismo eu quero te trancar no teu quarto. Um Deus missionário não pode ficar trancado com a gente no quarto, amado. Eu sei que nós amamos o Senhor, mas é necessário uma postura definitiva. Nós estamos num momento histórico muito fundamentado pelo Senhor. E a gente não pode usar o amor de Deus como plataforma para essa guerra de amor, sim, mas uma guerra de frutos, uma guerra de evidências, uma guerra onde nós somos testemunhas do Senhor. Jesus Senhor. Porque João era o discípulo de amor, era o discípulo amado. Assim como João Batista, alguns estudiosos sugerem que ele tinha grau de parentesco por meio de suas mães. Mas em Apocalipse, Deus em Jesus já não estava mais reduzido, como Paulo disse aos Colossenses e aos Filipenses. Porque quem é Jesus? Uma amostra grátis de Deus. Deus reduzido. Paulo disse, Deus esvaziado, sim ou não? Em Apocalipse, Jesus, o amado de João, o primo de João em 3º grau, apareceu a ele. Tem algo romântico lá em Apocalipse 1 e 2? Jesus se apresentou a ele dizendo, sou eu, macho, calma. Sou eu, primo. Sou eu, discípulo amado. Venha deitar no meu peito de novo. Disse isso? João só começou a reagir. A sua voz é como o som de muitas águas. Seus olhos são como chamas de fogo. Eu o vi e como morto caí aos seus pés. E ele coloca a sua mão de poder sobre mim, dizendo, não tema. Eu sou o primeiro e o último, o que estava morto, mas agora vivo. Deus total. E é isso que hoje o mundo carece. Não é um Deus amor, é um Deus total. E João disse, eu vejo alguém semelhante a um ser humano, na versão moderna. Semelhante a um ser humano, mas não consegue mensurar se é totalmente humano ou totalmente qualquer outra coisa. Tem humanidade, mas não é humanidade em si. Ou seja, Deus é mais que amor. Deus é um montão de outras coisas agregadas. E quando Ele voltar, negada, eu brinco que Deus está sentado no trono. É o que o Novo Testamento diz, sim ou não? Davi, em um dos seus salmos, diz,
que o Senhor, Salmo 2 eu acho, né? Que o Senhor olha para a conspiração dos príncipes da terra e ri. A gente está tão assim longe, romântico, que acha que o leão da tribo de Judá é uma vítima dos governantes da terra. É porque, como diz o pastor Paulo Borges Júnior, o Senhor quer a relação e não a conversão. Ele tem todo o poder para fazer o maior evento evangelístico do mundo. Olha os painéis aqui. Aí ele vem pregar, chama 10 anjos e diz, vai agora lá no inferno, tá 30 capeta, tudo amarrado aqui em corrente de fogo. E abre aí o telão, bota aqui um céu e bota ali um inferno. Aí ele pega um chicote de fogo, pega o diabo, amarra ele e traz para frente do púlpito. Calado! Aí chega os 30 demônios, tudo acorrentado, e o Senhor diz, chicoteia eles. Aí os 10 anjos pegam e Altíssimo, Santo. Que eles são adoradores. Você leu o Evangelho, né? Jesus Cristo, Filho do Altíssimo, porque nos perturba antes do tempo. Isso é adoração, sabia? Adoração legítima que nem crente faz. Reconheceu até soberania, porque nos perturba antes do tempo que você mesmo determinou. Amado irmão, Deus está aqui nesse púlpito. Chamou 10 anjos. Você está vendo tudo, você está aí sentado, certo? Deus está pregando. 10 anjos, 30 demônios acorrentados, levando chicotada de fogo. O diabo acorrentado com o chicote de Deus e Deus estalando o chicote nele e ele adorando a Deus. O inferno num telão, o céu no outro. Eu pergunto, gente, quem não converteria? Fala para mim aí. Fala aí, apóstolo. Deus não quer a conversão, Deus quer a voluntariedade da relação. Ele quer intimidade com consciência e não intimidade por obrigação. Por isso que ele ama quem dá com alegria, consciência. Eu quero, eu entendi, eu aceito, eu me submeto, eu perco. Porque quando Deus é só amor, sabe qual é a nossa fala? Deus sabe, Deus entende. Deus sabe, Deus entende, mas você vai continuar sem receber o que poderia receber. Sem fazer o que poderia fazer e sem ter o que deveria ter. Se Deus sabe de alguma coisa, você está perdendo muito tempo. Você deveria estar acelerado nos seus processos. Você está perdendo tempo ainda. Deus quer encontrar a rocha das tuas raízes e começar a obra dele a partir de lá. Deus não quer fazer na sua superfície a obra, na sua epiderme, na sua experiência. Deus quer fazer no seu espírito, nas suas raízes, nas suas problemáticas passadas. Deus quer encontrar quem você não é para mim, quem você é na última olhada que você dá no seu celular antes de botar sua cabeça no travesseiro. É essa pessoa que Deus quer transformar. Por que ainda não aconteceu? Porque nós criamos dublês, personagens sociais que agradam todos, mas que Deus sabe que não é o nosso verdadeiro ser. E o Evangelho não transforma dublê. O Evangelho só transforma gente de verdade. Que quer protagonizar a sua própria vida. Porque onde houver uma vítima, não haverá responsabilidade pela rota do destino. Porque você sempre está culpando alguém ontem. E nunca assume a responsabilidade pelo amanhã. Por isso que ele está dizendo, eu não quero a sua areia, eu quero a sua rocha. Mostra para mim quem você é, por mais feio que seja, meu filho. Eu estou aqui para te promover e não para te destruir. Tu já está destruído. Ficar pior do que está, não vai. Se chegou no fundo do poço, já está no fundo do poço. Não tem como descer mais. Só grita para mim com honestidade que eu quero jogar a corda. Eu quero te tirar daí.
Deus me deu uma palavra, e agora eu encerro, que vai ser a oferta que eu vou ministrar domingo na minha igreja. No aquário, a gente fez uma mudança, eu fiquei sabendo que vocês fizeram de um templo para outro, aí montaram um aquário. Na montagem do aquário tinha um adesivo, uma etiqueta, que tiraram de qualquer jeito e ficou lá ainda o grude do negócio, manchado, entendeu? Aí eu falei com 1, com 2, com 3. Pega um álcool, tira o negócio lá. 1 ano e meio nós estamos nessa igreja e eu pergunto para você, alguém tirou o grude? Aí eu dirigindo essa semana grato, Senhor, obrigado, você tem me prosperado tanto. Aí o Espírito Santo disse, você sabe por que você está prosperando? Aí eu disse, eu suspeito de algumas coisas. Ele diz, é porque você sempre se importou com papel jogado no chão, chiclete embaixo da cadeira, você chorava por isso. Você se emocionava quando você lavava o banheiro da igreja do seu pastor. Você sabia que eu lavava o banheiro chorando, como um ato de amor a Deus? Dizendo, se os príncipes do reino vão entrar nesse banheiro, esse banheiro tem que ser tão limpo como é o altar. Aí o Senhor disse, arrocha o povo domingo. Ei, sabe por que você está assistindo a prosperidade de alguns? Porque esse negócio aqui não está te incomodando. Isso é falta de excelência. E o Senhor é detalhe, sim ou não? E a alegria que Deus tem na oferta é isso, é o detalhe, entendeu? E o detalhe é, Deus não é o troco, Deus é a primazia. Então a primeira coisa que eu faço com tudo que sou é dizer, é teu, está rendido aos teus pés. Se isso, na casa do Senhor, não é importante para alguém, o que seria? Aí o Senhor falou, ou alguns do teu rebanho conserta domingo, ou não tem jeito não. Porque as pessoas perguntam, qual é o segredo? Aí eu estava falando com o meu pastor, eu tenho respondido ao povo, meu segredo é ter o banheiro. Ô negócio poderoso, moço. Se eu tivesse entendido isso, eu tinha nascido no banheiro. Pastor, qual é o segredo do sucesso do teu ministério? Está pregando no mundo, o banheiro do meu pastor, que era lavado em amor. Foi lá que eu fui encontrado. Sabe onde eu recebi a palavra profética? Lá. Ei, meu filho, você foi fiel no pouco, no muito, eu te colocarei. Se Jesus for amor, banheiro não é vocação, porque o cara já quer o púlpito. Sim ou não? Mas se Jesus for Senhor, qualquer lugar é púlpito, inclusive o banheiro.